Eu não fiz planos de estar aqui, mas o Senhor é quem faz os planos. É o Senhor quem nos dirige, é Ele quem nos conduz. E eu tenho certeza que se Ele me trouxe aqui e trouxe você aqui, Ele tem algo especial para fazer aqui nessa noite. Não existe no vocabulário de Deus a palavra coincidência. A palavra coincidência foi substituída por providência. Por providência nós estamos aqui. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então, se eu fosse você, eu já escancarava o coração e eu ficava atento àquilo que Deus está liberando nessa noite. Porque é certamente, querido, todos os lugares aonde Deus está, acontecem milagres, acontecem coisas poderosíssimas, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu imagino. E Ele conhece a sua necessidade. E eu tenho certeza que hoje você não vai sair daqui como você entrou. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Pastor, sob que fundamento o senhor está dizendo isso? Todas as pessoas que se encontraram com Cristo, elas foram transformadas. Você crê nisso, amado? Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá está o gadareno endemoniado. Ele se encontra com Cristo, foi transformado. Ele se encontra com uma mulher adúltera e ela chega adúltera e sai purificada. O homem lá de Jericó, ele chega cego e sai curado. Então eu creio que nesta noite você veio com um propósito e você vai sair daqui de posse da bênção que veio buscar de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Eu penso nessa noite, querido, quero pensar com vocês. Ontem eu comecei a falar de um tema lá em Boa Vista. Estive ontem ministrando em Boa Vista, compartilhando uma palavra, comecei a desenvolver um pensamento e quero continuar com vocês nessa noite. Mas tem dois fundamentos que eu quero pensar com vocês sobre isso que estamos falando. O evangelho que eu vivo, ele é mais poderoso do que o evangelho que eu prego. Repita comigo: o evangelho que eu vivo, ele é mais poderoso do que o evangelho que eu prego. Então o evangelho não foi feito para ser pregado, o evangelho foi feito para ser vivido. Porque a vida que eu vivo anuncia as boas novas. E o evangelho que não transforma, ele é só entretenimento. Porque o propósito do evangelho é transformar a sua vida. Diga comigo: o evangelho veio para transformar a minha vida. Por quê, queridos? Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos bastardos, andávamos no mundo. E quando nós nascemos, segundo o salmista Davi, diz que olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe. Quando eu nasci, eu já nasci no pecado, eu nasci na condição de inocência, mas quando veio a consciência, eu herdei uma herança pecaminosa. Então essa herança me trouxe maldição e me desalinhou do propósito de Deus. Mas quando eu conheço Jesus e o Espírito de Deus passa a guiar a minha vida, ele passa pelo processo de alinhamento e transformação. Porém, contudo, entretanto, não acontece nada na minha vida se eu não quiser. Não há nenhuma transformação se eu não estiver disposto a me render ao Senhor. Deus não faz aquilo que você não quer fazer. Tão verdade que Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. O diabo não, querido. O diabo é ladrão, salteador. Ele entra sem ser convidado, ele é atrevido. Ele entra pela janela, ele arromba a porta. Mas o Senhor não. Ele bate a porta do coração. E se você abrir a porta do seu coração, ele entra. E se ele entrar, ele vai transformar todos os ambientes aonde você permitir que ele entre. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então eu quero pensar com vocês nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro de Números, lá no capítulo 13. Números capítulo 13. Trago um abraço, queridos, da igreja O Brasil para Cristo, lá de Goiânia. Que bom ver rostos familiares aqui, pastor Trindade, Ronaldo. Bom demais, gente. Eu me sinto em casa aqui.
Eu me sinto em casa aqui. O amado lá, perdão, às vezes eu esqueço os nomes, meu amado lá na porta. Coisa linda, querido, que bom te ver. Eu estive alguns anos aqui, eu vinha contando para minha esposa na história, no caminho, que alguns anos eu vim num congresso de jovens, esteve aqui no ginásio, aqui na cidade. Ei, gente, coisa linda. Foi uma das viagens mais tribulosas da minha vida. Eu vinha, o pneu do carro furou, não conseguia arrancar o parafuso, espanou os parafusos. Passamos a noite inteira na estrada com 6 jovens que eu trouxe nessa caravana. Chegando aqui, ali pertinho, num vilarejozinho ali, tem umas lombadas, o kart, Ronaldo, o do carro, aquela parte ali do motor bateu, furou o kart, vazou o óleo. Eu cheguei rebocado aqui na cidade. Mas você que puxou, querido? Ô, rapaz, tem uma dívida de gratidão, querido. Coisa linda. Olha aí quem me puxou. Mas foi um final de semana tão poderoso, tão glorioso. Foi tão tremendo. E eu apaixonei por essa cidade. Na época era o pastor Ivamar. Me diverti com ele aqui. Uma pessoa absolutamente carinhosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui nesse lugar. De fato, Deus tem algo especial aqui nessa cidade, querido. Louvado seja Deus. Parabéns por essa obra, como ela está abençoada, com rostos abençoados, com pessoas felizes, cheias de Deus neste lugar. Queridos, a instituição mais poderosa aqui dessa cidade não é a prefeitura. A instituição mais relevante nessa cidade aqui não é a Câmara dos Vereadores. Me desculpa se tiver alguém aqui da Câmara dos Vereadores ou da prefeitura. A instituição mais poderosa aqui nessa cidade é a Igreja do Senhor Jesus. Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para curar, nós estamos aqui para libertar, nós estamos aqui para anunciar as boas novas. A prefeitura pode favorecer, a prefeitura pode dar gestão, mas só a Igreja do Senhor Jesus pode dar o caminho da vida. O caminho da vida é Jesus, e só Jesus salva. Aleluia, glória a Deus. Então vocês não estão aqui por acaso, queridos, vocês estão aqui com um propósito, e vocês são a Igreja de Jesus. Queria dizer que Jesus não tem plano B. O plano de Deus é a sua igreja, e Ele vai usar a sua igreja. É claro que Jesus, quando Ele olha para uma cidade, a menor cifra de Deus é uma cidade. Ele não tem denominações. Não, Deus não fala, olha, eu tenho uma igreja por nome tal, uma igreja. Não, uma cidade. Então existe uma igreja nessa cidade, que é a Igreja de Jesus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E eu e você, nós somos essa igreja. Quantos creem nisso, diga aleluia. Há principados que lutam para roubar e estabelecer o seu reino nessa cidade. Sabe por que ele não se estabelece aqui, querido? Por causa da igreja. Há ações contrárias. A palavra Satanás significa adversário. Adversários tentando se estabelecer nessa cidade. Não se estabelece por causa da igreja. A Bíblia diz que nós perturbaríamos as nações, mas não é na terra, é no mundo espiritual. Pois a Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10, revestivos. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos vestir. O que significa revestir? É vestir sobre. A palavra revestimento da original fala postura e compostura. Nós precisamos ter uma postura e uma compostura e nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestade. A nossa batalha não é aqui, querido. A nossa batalha é aqui na região celeste. Ele levanta, mas levanta para cair, porque tem um Senhor nesta cidade, e Ele reina nessa cidade, e o nome dele é Jesus, Yeshua HaMashiach. Quantos creem nisso, diga aleluia. Ele é o Senhor de Guiratinga. Ele é o Senhor desta cidade, desse estado, desta nação. O seu nome é Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, aquele que era, que é e há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém como o Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido, nós estamos no lucro.
Nós estamos na bênção. A luta vem e passa, não desanima não, querido. A luta é para a gente ir apurando. Pedro diz, olha, como ouro que passa pelo fogo para ser apurado, assim eu e você, nós passamos pelas provações, porque Deus quer provar o nosso coração, Deus quer provar a nossa disposição, a nossa fé, a nossa confiança. Mas deixa eu te falar um negócio, querido, independente da situação que você passou, passa ou passará, Ele nunca te desampara, Ele nunca te desampara. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Salmo 139 diz que apesar da glória que Ele tem, Ele se inclina e Ele nos ajuda. Quando você chegou aqui, Ele já tinha chegado. Você vai embora, Ele vai também. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Livro de Números capítulo 13, querido. Um breve comentário, porque essa palavra ontem Deus ministrou meu coração, e ainda hoje eu falando com Deus, qual a palavra, Senhor, e direção que o Senhor tem para nós, e Ele reaquece essa palavra no meu coração. O verso diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ler junto, diga comigo, então. Diga mais uma vez, então. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém, querido? Olhe para mim, preciso da sua atenção. Eu quero compartilhar alguns princípios importantes para a sua vida. No propósito de Deus e naquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, em nós e através de nós, há princípios preciosíssimos que precisamos fundamentar e viver sobre eles. A relação do homem com Deus, ela parte a partir de princípios que foram estabelecidos pela sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, e Ele nos ensinou como, de que forma, em que tempo, a ação que devemos tomar através de princípios e da sua palavra. Para eu e você, para nós vivermos uma vida vitoriosa, a partir da mudança que Ele já começou a fazer, e agora projetando para 2022, nós vamos entrar no ano de 2022, que é uma incógnita. Ninguém sabe o que está por vir. Sim ou não, queridos? Ninguém sabe o que está por vir. E nós estamos num barco, e olha, se pensarmos de forma humana, a gente fica amedrontado. Que destino esse barco vai tomar? Eu preciso dizer a você, meu amado, e aqui tem um fundamento absolutamente importante, que o homem e a mulher que quer viver o propósito de Deus, ele não vive e não caminha baseado simplesmente naquilo que vê, na sua vista e visão humana. O homem e a mulher de Deus, ele anda pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé é a firme convicção, é a certeza das coisas que se esperam. O homem que vive pela fé, ele não vive uma vida louca, ele não vive uma vida sem destino, não. O homem que vive pela fé, ele vive alinhado no propósito de Deus. O salmista Davi, no capítulo 51, verso 10, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro e um caminho reto. A proposta de Davi era andar alinhado na vontade de Deus. Para que eu e você ande alinhado na vontade de Deus, é impossível viver esta vida caminhando simplesmente por aquilo que eu posso ver humanamente. O homem de Deus, a mulher de Deus, os pastores, líderes desta casa, para que nós cheguemos ao destino profético, ao plano que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós precisamos ter visão. Qual que é a diferença entre vista e visão? Vista está baseado naquilo que eu enxergo, visão está baseado naquilo que eu creio.
A vista é simplesmente a ação da minha ótica, o meu olhar natural. A minha visão, querido, é a capacidade que Deus me dá para ver aquilo que ninguém está enxergando. Visão é a capacidade que Deus me dá para enxergar aquilo que o homem natural não enxerga. Quantas vezes Deus nos dá visões, Deus nos faz sonhar sonhos, Deus nos dá direcionamento, e a gente fala para as pessoas viram e dizem: é louco, é impossível, isso não funciona, isso não vai dar certo. Quantos planos Deus revelou ao seu coração e você compartilhou com alguém que não tinha visão, mas tinha vista. Por quê, querido? Porque quando você tem vista e não visão, a vista vai focar o problema, a visão vai focar a promessa. Repito, a vista sempre vai focar o problema, mas a visão, ela sempre vai olhar para a promessa de Deus. Todos os homens vencedores não olharam com uma visão ou uma vista natural. Todos vencedores, à luz da palavra, eles tiveram visão. O homem e a mulher de Deus, ele precisa andar debaixo da visão. Quando eu olho para o texto que nós lemos, é um texto curioso. A Bíblia diz que Deus tira o povo do Egito. E a Bíblia diz, querido, que é um grupo aí, vamos mensurar pela estimativa bíblica de 3 milhões de pessoas. Deus tira o povo do Egito. O povo está ali na escravidão. O povo está ali sendo serviçal no Egito. Estão vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida sem nenhum prospecto, sem nenhuma possibilidade de melhora. Cada dia mais peso. A perseguição era grande, mas Deus ouve o pranto daquele povo e Ele resolve libertar o povo. E a Bíblia diz que Deus então tira o povo. Você conhece o milagre? Eles atravessam o Mar Vermelho em pés enxutos, e eles chegam ao lado após Mar Vermelho. Eles estão no deserto, no portal da terra que mana leite e mel. Olha para mim, querido. Deus tira esse povo e opera um milagre preciosíssimo. Deus tira esse povo e abre o Mar Vermelho. Era o suficiente, Ronaldo, para as pessoas disserem: olha, Deus está com a gente, o negócio agora já era, deixa Deus conduzir o barco que vai dar tudo certo. Porém, contudo, entretanto, quando eles chegam no portal para a entrada de Canaã, na terra prometida, Deus direciona Moisés para separar 12 espias. 12 é número de governo. Ele separa 12 espias, e não eram qualquer espias. Ele falou: vou chamar João, Pedro, Antônio, José. Não, eram os cabeças das tribos. Ele separa o cabeça de cada tribo e diz: você vai espiar a terra. Eram embaixadores que iam olhar a terra que Deus havia prometido. E a Bíblia diz que eles então saem num grupo de 12 homens, e eles saem para espiar a terra. 12 homens. A Bíblia diz que eles foram de um extremo ao outro. Eles ficaram 40 dias peregrinando. Chegaram a um vale chamado Escol. E nesse vale trouxeram um cacho de uva imenso que 2 homens precisavam carregar. Era tão grande que 2 homens para carregar, porque a terra era farta, a terra era próspera, a terra era abençoada, a terra era a terra da promessa, a terra era aquela terra que Deus havia prometido. Olha aqui para mim, querido, quando Deus promete que vai te dar um negócio, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Porém, desses 10, vocês conhecem a história, chega diante de Moisés e dá a descrição perfeita. O lugar é ótimo, a terra é boa, há muita riqueza. Só que tem um problema: tem gigantes. Os filhos de Anak moram nessa terra. Anak, querido, eram homens imensos, desproporcional, uma anomalia, gigantes da terra. No desenvolvimento da teoria de Charles Darwin, em que encontraram um crânio muito grande de um homem sapiens, justifica-se que era um crânio de um homem de Anak, que é chamado de Neandertal. Era um crânio muito grande, uma cabeça imensa. Esse era o processo de desenvolvimento, nada disso. Era gente muito grande. E 10 dos espias volta e, olhando por vista,
não com visão. Olha para mim. Eles olham com a vista natural. Eles dizem: a terra é boa, mas nós vamos ser consumidos como gafanhotos. A vista vai te levar a ver os problemas. A visão vai focar na promessa. Pela vista e pela possibilidade humana, eles seriam consumidos. Só que Deus, olha para mim, querido, Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele é responsável em cuidar de você no processo, se você crê naquilo que Ele falou. O grande problema é que Deus fala: olha, sai daqui, vocês vão chegar lá e eu vou abençoar vocês. Só tem um problema, já vou dizer para vocês: Ele não conta o processo. Porque se contar o processo, a gente para pelo caminho. Vai ser, vocês vão ter que batalhar, vai ter uma batalha, vai ter guerra, vai ter dificuldade, talvez a gente para pelo caminho. A Bíblia diz, querido, que 10 desses homens então disseram: nós não vamos. E a Bíblia diz que todo o povo chorou a noite inteira. Moisés e Arão chorou, eles choraram. Por que eles estão chorando, querido? Eles estão perdidos. Eles saem da terra do Egito, eles passam o Mar Vermelho. A única coisa que eles enxergam agora, querido, é o deserto da Palestina. Não tem nada para comer, não tem uma água para beber, não tem um jeito de fazer uma lavoura. Eles então começam agora a chorar. Falou, pensando humanamente: nós estamos lascados, nós estamos perdidos. Tão verdade que o povo começou a dizer: por que Deus não deixou a gente no Egito? Primeira coisa, o homem que anda por vista, ele vai focar no problema. O homem que anda por visão, ele vai focar na promessa. Segunda coisa do homem que não tem visão, ele vai ter medo no processo. Aqueles homens ficaram com medo. Você já viu um homem cheio de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta: do que um homem cheio de Deus tem medo? Toda a igreja já passou essa situação. Pastor, vamos lá na casa de fulano, porque tem uma pessoa endemoniada lá, vamos orar. Aí você busca às vezes 2, 3 irmãos, que está mais ou menos: não, pastor, olha, eu não estou muito crente, pastor, eu não estou com a vida muito arrumada. Quando você vê as coisas pela vista, provavelmente você vai ter medo no processo. Mas quando você tem visão, você nunca vai ter medo, porque você vai confiar no Senhor. Por quê, querido? Por quê? Porque a gente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Existe alguma coisa difícil, querido, para Deus? Existe algum inimigo que Deus não possa vencer? Existe algum problema que Deus não possa resolver? Todo homem de Deus e toda mulher de Deus sabe que Deus, Ele vai dar a vitória. Porém, todo homem que anda por vista, ele vai ter medo no processo. E aqueles homens ficaram com medo porque tinham vista e não fé. E eles então começaram a lamentar. Todo homem que anda por vista, ele vai olhar para o passado, ele vai olhar para o presente, vai olhar para a circunstância. Mas o homem que tem visão, ele sempre vai olhar para o futuro. Ele sempre vai olhar para o futuro. Olha aqui para mim, querido. Eu não sei você, mas eu já estou vendo 2023. Peraí, como assim, pastor? Como assim? A gente não sabe nem que vai vir em 2022. 2022 nós já vencemos, amado. 2022 nós já passamos. Sabe por quê? Porque eu sei quem está no barco, porque eu sei quem está no governo, porque eu sei quem está lá na frente, porque eu sei quem está cuidando de nós. O Senhor dos exércitos, Ele nunca, nunca, nunca nos desampara. Quantos creem nisso, diga aleluia. Pastor, por que é que Deus deixou aqueles espias ir lá no deserto, lá na terra, para provar o coração deles?
Deus provando o coração deles. A Bíblia diz que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas continuavam apaixonados pelo Egito. Como é isso? Tipologicamente nós entendemos que o Egito representa o mundo. O Mar Vermelho representa as águas batismais. Nós fomos batizados e a nossa vida começa em Gilgal, o primeiro lugar onde eles chegaram, e começa um itinerário da fé. O grande problema é que o homem que anda por vista, ele sempre vai estar com um pé na frente e outro lá atrás. O homem que anda por vista, ele vai indo como vai dando. O homem de fé não. Ele não olha para o presente, ele olha para o futuro. Porque ele sabe que não tem passado, não é o presente. O que Deus tem para ele está ali no futuro. Por isso ele nunca vai parar. Não se para um homem de visão. Um homem de visão, se plantar aqui, ele vai florescer. Se plantar ali, 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 ele vai florescer. O problema não é a terra onde ele é plantado. O problema é o céu, de onde vem a bênção de Deus. Aleluia. O homem de Deus não está ligado com a terra. O homem de Deus está ligado com o céu. O homem de Deus não depende da terra. O homem de Deus depende do céu. O homem de Deus não anda por vista. O homem de Deus anda por visão e por fé. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. 2022 vai vir e você vai vencer. E você vai vencer. E você vai vencer. Quantos creem nisso, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Josué e Caleb, diz a Bíblia, pulou no meio da multidão, rasgou as vestes e disse: ei, não, Senhor, a terra tem gigante sim, mas o Senhor nos prometeu ela, Ele vai nos dar vitória. Eles estavam tão convictos disso, Ronaldo, que todos desistiram. A nação resolveu não ir, mas Josué e Caleb disse: Senhor, eu sei que o Senhor vai nos colocar lá dentro daquela terra, e eu quero o Monte Hebron. O Monte Hebron era a parte mais alta. O Monte Hebron era a parte mais valorizada. O Monte Hebron era uma parte segura. O Monte Hebron era a cereja do bolo naquilo que Deus estava dando. O Monte Hebron, querido, era uma bênção. E a Bíblia diz que eles passaram todos aqueles anos pelo deserto, 40 anos. Deus cuidou deles no meio da provação. Amados, se Deus te levar para o deserto, fica tranquilo, Ele não ficou lá na cidade não, Ele vai para o deserto contigo. Outra coisa boa que eu já aprendi no processo: deserto não é lugar de morada, é só de passagem. Tá difícil? É só passagem. Uma luta, pastor, é passagem. Tá complicado, pastor, vai passar essa luta, vai passar essa situação, porque o deserto não é lugar de ficar, o deserto é lugar de passar. Deus vai provar o meu coração no deserto, e Ele vai cumprir a sua promessa na minha vida. Eles passaram pelo deserto. Quando termina 40 anos, Josué e Caleb estavam 40 anos mais velhos, mas tinham a mesma força, a mesma disposição, a mesma capacidade e outra coisa, a mesma visão. Eles disseram: Senhor, o Senhor nos prometeu e nós estamos aqui para receber a tua promessa. Se Deus te fez uma promessa, querido, confia. Se Deus falou que você vai vencer, fica tranquilo, você vai vencer. Pastor, mas eu estou numa situação de derrota. Você está, mas o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. A promessa dele para o seu povo, Ele diz que eu e você, nele, somos mais do que vencedores. Se eu te contar a minha história, querido, eu e essa senhora aqui que caminha comigo, que nos enamoramos e casamos há 32 anos atrás, se eu for te contar a minha história, que coisa, que experiências tremendas vivemos na nossa vida, que desafios tremendos vivemos na nossa vida. Eu sou uma daquelas situações improváveis, não diferente de você. Somos improváveis, somos fruto da bondade e da misericórdia do Senhor, que nos sustentou. Mas o que nos deu a vitória, querido, basicamente, unicamente,
foi porque nós perseveramos e esperamos o cumprimento da sua promessa. Nós temos uma igreja que começamos em Goiânia. Estamos ali apacentando um povo em Goiânia. Tenho 3 filhos abençoados, 3 pastores. Tenho 3 noras que são filhas queridas. Tenho 3 netos abençoadíssimos. Agora, por último, viveu uma experiência preciosa. O meu filho mais velho, Gabriel, está com 8 anos de casado. A esposa dele é muito materna e muito amorosa na sua maternidade natural. Só que tinha um problema. Ela tinha uma impossibilidade. As suas trompas eram fechadas. Eu não sei como é que chama essa doença, sempre esqueço o nome. Mas as trompas eram fechadas. Era impossível ser mãe. Era impossível ser mãe. E então eles foram no médico e disse: olha, vamos pensar como é que nós vamos fazer, porque nós queremos ter filhos. Então os médicos fez os exames e falou assim: olha, tem um problema sério aqui. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. É raro um marido e uma mulher ter problema de fertilidade. É raro. Porém, vocês 2 têm. E o meu filho disse: como assim? Você produz apenas do 100% de espermatozoide, você produz 2%, e a grande maioria nasce morto. A possibilidade de você ser pai é 0. É impossível. Estou dizendo o que o médico disse. É impossível você terem filhos. Então nós começamos a orar e colocamos isso diante do Senhor. Fizemos uma campanha de oração, confiamos e descansamos no Senhor. 8 anos depois, Gabriel chegou para mim e disse: pai, a Dani quer muito ser mãe, e nós vamos tentar o processo via inseminação. Nós vamos tentar um processo que não é natural. Eu disse: amém. Se é isso que você tem no seu coração, estou contigo. Eu não tenho uma palavra diretiva de Deus, mas eu estou contigo naquilo que você fizer. Então eles foram no médico, fizeram todos os exames, chegou-se à conclusão: de fato é impossível, vamos fazer o processo de inseminação. E então eles compraram um remédio. Ela tomou todo tipo de remédio abortivo para limpar o seu útero. E agora você vai guardar esse remédio na sua geladeira e esperar a sua menstruação. Quando vier a menstruação, então você vai começar o processo e nós vamos fazer a inseminação artificial. E ela colocou o remédio na geladeira e esperando a menstruação. Chegou o dia, a data da menstruação, e nada. 1 semana e nada. 2 semanas e nada. 3 semanas e nada. Ela ligou para o médico e disse: estou com um problema, não está vindo a minha menstruação. Ele falou: ai, compra esses negocinhos de farmácia, esses exames de farmácia, e faz um teste. Ela fez 4 testes. Todos deram positivo. O médico disse: é impossível. É impossível. Faz um exame. Passou os exames, virtual mesmo. Ela foi no médico, fez todos os exames. Fez todos os exames. E todos os exames testificou a mesma coisa: você está grávida. O médico olhou e disse: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. É impossível. Eu estou vendo um milagre, porque isso é impossível. Querido, olha para mim. O homem de vista não acredita nas coisas do céu, mas o céu faz muito mais do que a gente imagina. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nessa noite há muitas promessas de Deus liberadas para este lugar e para essa vida. Querido, se a promessa não chegou ainda, calma, ela vai chegar. Porque aquele que prometeu, ele está vivo. Aquele que prometeu, ele está reinando. Aquele que prometeu está aqui nesta noite. E ele me mandou aqui para dizer: tenha visão, espera, tenha coragem, porque ele vai cumprir todas as promessas que ele fez na sua vida. Quantos crê nisso, diga aleluia. Fica de pé no seu lugar, querido. Eu podia pregar até o dia raiar. Eu acho bom demais pregar, meu Deus do céu. Mas eu vim dar um recado a você. E esse é o recado que Deus está mandando dar nessa noite. Não olhe para a circunstância com olhar natural. Tenha visão.
Olhe para a palavra de Deus e creia naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel, e ao seu tempo, todas as promessas vão florescer nesta casa, na sua vida. Pastor, mas é impossível. Ei, não existe impossível para Deus. Deus não conhece o impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Só basta uma palavra, um tempo de Deus, e essas coisas vão se consolidar. No processo da sua mudança, no processo da sua construção de 2022, quando você começar a desenhar aquilo que você tem recebido da parte de Deus para o ano de 2022, não olhe por vista, não olhe para o que as pessoas estão dizendo, não olhe para as circunstâncias. Tem muita notícia ruim aí batendo na nossa porta. Tem mesmo, e vai piorar, e sempre vai ter, e sempre teve, e vai continuar tendo. Só que tem uma promessa, há uma palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, não creia no que os homens estão dizendo, porque aquele que prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Feche os seus olhos aonde você está.